Doutor Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, é um prazer voltar aqui a essa casa. Doutor Eduardo, o Ministério Público do Trabalho, esta semana, foi-se falado muito de que passou a exigir das empresas que os colaboradores apresentem aos departamentos respectivos, departamentos pessoais, a certidão da vacinação, o certificado de vacinação. Isso. Por que essa decisão? Bom, em primeiro lugar, a Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Paralelamente, nós temos duas leis federais que prevêem a possibilidade de vacinação obrigatória. A última lei foi questionada pelo Supremo e o Supremo, em duas ações diretas de inconstitucionalidade, declarou que a vacinação no Brasil tem legitimidade para ser obrigatória. O Supremo apenas ressalvou que você não pode levar o trabalhador mano militar levado pela polícia para se vacinar. A força. O cidadão, na verdade. O Supremo não lidou só sobre a questão trabalhista. Não pode levar a força, mas você pode, de forma indireta, impor medidas restritivas e coativas para que o cidadão se vacine. Nós temos um histórico de vacinações obrigatórias ao longo da República Brasileira. A vacinação contra a varíola no início do século passado, que gerou inclusive uma revolta enorme. E quem estava à frente dela, inclusive, era o grande sanitarista Oswaldo Cruz. Então, essa resistência à vacinação também, lamentavelmente, está presente na história do nosso país. Então, a gente encara com muita naturalidade. O Ministério Público do Trabalho não está agindo de forma arbitrária. Nós temos respaldo constitucional e infraconstitucional. Nós temos um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal declarando que não há nenhuma inconstitucionalidade na vacinação obrigatória e, paralelamente, no que se refere à legislação trabalhista, nós temos uma legislação ultraprotetiva do meio ambiente de trabalho, que se preocupa em dois aspectos, saúde e segurança. Certo. Então, como a legislação atribui ao empregador o dever de assegurar a salubridade, a saúde no ambiente de trabalho, isso significa dizer que este ambiente não pode ser um local de adoecimento. E nós estamos vivendo uma época de pandemia. Há um vírus de alto contágio, de poder de virulência extremo que vem assolando o mundo. E a gente não pode permitir que você passe um terço da sua vida no trabalho, esse local seja um local de falta de dignidade, falta de saúde, falta de salubridade. Então, uma área de risco, né? Uma área de risco, não é? Então, com base em várias premissas constitucionais, com base na própria legislação, na CLT, nas normas regulamentadoras, que são normas específicas de saúde e segurança do trabalho, a gente tem determinado que as empresas peçam dos seus empregados o comprovante de vacinação. E o Ministério Público do Trabalho vai fiscalizar essas empresas, a aplicação dessa regra? Nós vamos verificar cada comprovante de vacinação entregue, né? A legitimidade de cada um deles. Nós estamos solicitando que seja ou do Conect SUS ou do Vacine JP, no sentido de que a gente possa averiguar se de fato aquele indivíduo foi vacinado. E em relação ao tamanho da empresa, isso serve para a empresa que tem a partir de 1 empregado até 1.000? Tem alguma variação desse tipo? A regra em si é para todos. Agora, nós vamos começar com empresas com mais de 200 empregados. Nós instauramos um procedimento promocional e estamos solicitando às empresas com mais de 200 empregados que nos apresentem os comprovantes. E aí por diante. O mais importante. Mas isso tem um prazo? Não, a gente vai fazendo o processo ao longo do desenvolvimento, né? Vai depender. Eu pressuponho que nós vamos ter um espírito colaborativo das empresas. Eu pressuponho que nós vamos ter um espírito colaborativo dos trabalhadores. Há trabalhadores, inclusive, que têm denunciado empresas ao Ministério Público do Trabalho porque estão trabalhando com indivíduos não vacinados e estão se sentindo vulneráveis a uma eventual contaminação. Olha só a lógica. A vacina, nenhuma vacina assegura 100% de imunidade. Um indivíduo não vacinado, ele está muito mais vulnerável a contrair a doença. A partir do momento que ele se insere num ambiente coletivo, que é um ambiente de trabalho doente, a probabilidade de um adoecimento coletivo, mesmo com outros imunizados, é muito maior. Então, fere a legislação de saúde no trabalho. É como o próprio Supremo Tribunal Federal diz, a proteção coletiva,
o interesse coletivo se sobrepõe a liberdades individuais. Por exemplo, hoje a pessoa que não tem vacina é a mesma lógica. Hoje a pessoa que não está imunizada não pode adentrar restaurantes. Quer dizer, você está cerceando o direito de ir e vir do indivíduo, que é uma das liberdades, uma das garantias fundamentais da Constituição. Por quê? Porque a vida humana está acima disso. Então, nesse confronto de garantias, prevalece, obviamente, a preservação da vida, porque sem esta garantia assegurada, todas as outras perderão sentido. E aí o grande problema que eu vejo, Hermes, até peço desculpa por estar falando tanto. Não, mas o grande problema que eu vejo é a politização da vacinação. Sim, sim. Entendeu? Aliás, como quase todos os temas aqui no Brasil, né? E além da politização, a gente cai nessa polarização. Pois é, porque a vacina não é de esquerda, a vacina não é de direita. De jeito nenhum. É uma questão científica, técnica. Mais de 1 bilhão de pessoas foram vacinadas ao longo do planeta. A incidência de efeitos reversos tem sido graves, tem sido menos de 1%. Então, apesar de ser algo não tão antigo, a vacina contra a Covid, já que a situação era tão caótica que as coisas de fato se processaram rapidamente, porque as circunstâncias exigiam, mas já se está aprovado que a vacina tem segurança, já se aprovou inclusive a vacinação de crianças. Agora deixa eu lhe fazer uma provocação. Sim. A Suprema Corte dos Estados Unidos, que é um país bem mais avançado do que o nosso, inclusive a gente cita a Constituição americana como uma referência de democracia, a Suprema Corte decidiu que não é obrigatório para as empresas apresentarem esse atestado dos seus colaboradores. Isso. Primeiro, o presidente Biden não tem maioria na Suprema Corte, certo? Foi um voto onde o placar foi 6-3 e, obviamente, os 3 juízes liberais decidiram pela obrigatoriedade da vacinação e os conservadores não. Mas, para além disso, o nosso arcabouço jurídico é completamente diferente do americano. Nos Estados Unidos, não há a legislação protetiva que nós temos em favor do trabalhador, em favor da saúde no ambiente de trabalho. E o que legitima o Ministério Público a agir é exatamente porque a lei assegura que a saúde é um direito fundamental no ambiente de trabalho, é um direito coletivo que se sobrepõe a eventuais liberdades individuais. Se o indivíduo, existe uma única possibilidade do indivíduo não vacinado estar trabalhando, se ele estiver em casa isolado. Porque o grande problema não é ele não se vacinar, é ele ser vetor de transmissibilidade para adoecimento dos outros empregados. Ok, a gente vai fazer aqui uma última pausa no Correio Debate e a gente volta em seguida já com a segunda parte da entrevista do Procurador do Trabalho, Dr. Eduardo Varandas. E você vai ver também que governadores dos estados podem acabar com o congelamento do ICMS cobrado sobre os combustíveis. E parte das entidades representativas da Polícia Militar aceita as propostas oferecidas pelo governo de melhorias salariais. O Correio Debate volta em seguida.